Estimados alunos, bom dia. Devido a alguns problemas com a gravação, não conseguimos disponibilizar a aula de ontem. Então, João Pedro e eu iremos fazer 2 vídeos a respeito das nossas aulas do dia anterior, com alguns indicativos sobre a matéria lecionada, mas também com um roteiro para estudos, né? Para que vocês não fiquem prejudicados a respeito do conteúdo de ontem. Em relação à introdução às Sagradas Escrituras, nós fechamos o assunto referente à citação dos Salmos e também iniciamos um novo tópico referente aos gêneros literários das Sagradas Escrituras. Logo após o vídeo, irei enviar para vocês o material correspondente, que também pode ser encontrado na nossa apostila, mas especialmente em relação aos gêneros literários, no material que eu irei enviar, que utilizamos ontem na aula, nós temos um enriquecimento maior, especialmente a respeito das citações bíblicas que eu adicionei, né? Primeiro, em relação aos Salmos, lembramos aquele estilo de notação dos Salmos em que nós encontramos 2 números na nossa Bíblia, né? Um número fora e outro dentro do parênteses. De um modo geral, o número que está fora do parênteses se refere à tradução hebraica, a primeira Bíblia, a Bíblia hebraica. E geralmente, entre o número 9, o Salmo 9, e o 147, nós temos o número de fora como um número a mais do que o número que está dentro. Exemplo, Salmo 50, o famoso Salmo de Davi Miserere, um salmo penitencial. Nós conhecemos como Salmo 50, mas na maioria das Bíblias ele vai estar como 51. 51 é um número hebraico. 50, o que estará entre parênteses, é o número latino, grego ou latino, né, das 2 traduções. Uma exceção que nós comentamos ontem, que deve ser bem notada, é a Ave Maria, a Bíblia Ave Maria. Normalmente ela coloca fora do parênteses o número da Bíblia grega e latina, e dentro do parênteses ela coloca a Bíblia hebraica. Então, a Ave Maria faz uma certa inversão. Nós precisamos estar bem atentos na hora dos estudos para saber disso. Então, esse salmo que eu acabei de citar para vocês, ele estaria sim na Bíblia Ave Maria 50, fora do parênteses, e dentro do parênteses a notação hebraica 51. Conforme o nosso slide, o primeiro slide que eu vou encaminhar para vocês logo abaixo, e que inclusive também está na apostila, nós vemos essa comparação entre os números do texto grego e hebraico. Então, os salmos de 1 a 8 são idênticos. A partir do 9 que nós começamos a ver essa diferença de notação, né? Lembrando sempre, texto hebraico, um número a mais no salmo. Salmo do bom pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na notação hebraica ele vai estar Salmo 23, e dentro do parênteses, a notação grega e latina, Salmo 22, por exemplo, né? E assim por diante. Em seguida, nós começamos a ver os gêneros literários. Esses gêneros literários são estilos, tipos diferentes de texto. Nós recordamos que a Bíblia foi escrita em séculos, né? Quase 1000 anos de intervalo entre o primeiro e o último livro. E ali nós vemos uma riqueza muito grande de estilos de textos. Por exemplo, nós temos textos jurídicos, como no caso dos mandamentos da lei de Deus, né? Que são textos referentes a legislações, a pedidos, a imposições, a decretos, né, mais jurídicos. Nós também temos poemas, como é o caso dos Salmos, do Cântico dos Cânticos, poemas, inclusive, que foram feitos para serem cantados. Nós temos narrativas históricas, temos narrativas populares, como no relato de Jonas, né, que mistura vários elementos históricos com elementos de contos populares, e outros gêneros literários. Isso mostra a riqueza da palavra de Deus, a riqueza enquanto texto, literatura, né, de trazer vários elementos ali no texto. Exemplo, o livro do Êxodo. No livro do Êxodo, como comentamos em uma das aulas, nós temos um trecho ali que é mais antigo do que o próprio livro, que é o Cântico de Maria, ou Miriam.
a irmã de Moisés. Quando os israelitas cruzam o Mar Vermelho, são libertos da escravidão, Miriam, ela começa a cantar ao som de tamborins. E este cântico, ao Senhor quero cantar, por fez brilhar a sua glória, precipitou no Mar Vermelho, o cavaleiro, assim por diante. Esse cântico é um trecho poético, no meio de uma narrativa da saída dos judeus do Egito. Então, um exemplo para nós de que esses gêneros estão bem misturados ali no contexto bíblico. Nós vimos os tratados religiosos, que são narrações com verdades religiosas, mas com elementos históricos simbólicos, né? A narrativa do Gênesis, da criação do mundo, da Torre de Babel, são exemplos disso, né? Na criação do mundo, em 7 dias, nós vemos perfeitamente essa estruturação histórica no sentido de narração, né? De organização de texto, em 7 dias. E ali toda a simbologia envolvida nesses 7 dias, para contar que Deus criou o mundo. Na realidade, não sabemos como Deus criou, mas o autor dessa narrativa, ele quis fazer uma história, né? Um tratado religioso, e simbolizar essa criação nos 7 dias. Nós vimos também a história popular, que mescla elementos da história real, né, com outros do folclore popular, né? E um caso aqui, a história de Jonas. Jonas foi um profeta, obviamente existiu, né? E a história de Jonas traz uma verdade a respeito da palavra de Deus. Porém, tem elementos ali que são da história, das histórias populares, como é o caso do peixe que engole Jonas, né? Obviamente, aos olhos da realidade sobrenatural, tudo é possível. Não sabemos como foi essa história de Jonas com o peixe, se era uma baleia, como a gente tem essas outras versões da narrativa, mas sabemos que o texto é revestido de um estilo popular de contar a história, né? Então, nós vimos isso. Nós também vimos histórias descritivas que contam fatos documentados pela história. Então, a queda de Jerusalém, que está no livro de Reis, o nascimento de Jesus, que o evangelista Lucas coloca com precisão detalhes históricos. Quando César Augusto era imperador, teve um decreto, o último decreto que havia sido feito era quando Quirino foi governador da Síria. Então, quando Lucas vai narrar o nascimento de Nosso Senhor, ele cita todos esses eventos para dar uma credibilidade histórica. Essa é a característica da história descritiva. Depois, nós vimos também gênero didático, aquele gênero relacionado à instrução do povo, que traz pérolas de sabedoria, ensinamentos. Exemplos aqui, os livros sapienciais de um modo geral, né? Como Provérbios, Eclesiastes. Gênero profético, que são anúncios de Deus através dos profetas. O profeta bíblico é o porta-voz de Deus, aquele que denuncia os costumes que são depravados, ruins, e anuncia uma época de conversão, de restauração. Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas bíblicos, de um modo geral, fazem parte desse gênero profético. E o gênero apocalíptico, nós terminamos aqui, que são visões proféticas a respeito da sorte do povo de Deus. O gênero apocalíptico ele é rico de simbologia também. Então, ele traz elementos que fogem do cotidiano, mas que têm uma carga significativa muito grande. O próprio livro do Apocalipse é um exemplo primordial a respeito disso. O livro do Apocalipse tem o gênero apocalíptico. Então, no livro do Apocalipse, a gente fala da besta, do número da besta, o dragão de 10 cabeças e tantos chifres, né? As visões de João, de um modo geral, dos anciãos no céu, dos anjos com turíbulos, enfim, tudo isso foge da visão humana e parece como se fosse algo onírico, ou seja, dos sonhos, né? Como os nossos sonhos misturam muitos elementos, a linguagem apocalíptica também faz isso, com um surrealismo. E um outro exemplo que a gente citou aqui no slide foi o livro de Daniel. As profecias, as visões de Daniel, quando ele vê o Filho do Homem vir das nuvens do céu, né? E para ele foi dado o governo, o poder, a honra,
sobre todas as nações, essa visão de Daniel é linguagem apocalíptica. Então, de um modo geral, foi isso que nós vimos, para ser bem sintético. Deixo este vídeo com vocês, deixo o material de apoio e qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, me enviem uma mensagem pelo WhatsApp, que com alegria responderei, tá bom? Um abraço, ótimos estudos.